falar sobre... A gente terminou, acho que os programas na semana passada, falando sobre roubalheira do Lula no INSS. E eu quero começar o programa de hoje relembrando a você isso que nós tratamos, sobre essa farra no INSS. E eu trouxe aqui a explicação em números sobre como o PT e o Lula estão promovendo um verdadeiro saque às empresas públicas no Brasil, transformando empresas que há 4 anos, sob o governo Bolsonaro, davam lucro em empresas que estão sangrando muito financeiramente. Dito isso, na sexta da semana passada, nós tivemos uma informação relevante sobre esse caso. O fato de que o sindicato do irmão do Lula cresceu mais de 100 milhões de reais desde quando o ladrão voltou à presidência da República. Vejam, não sou eu que estou dizendo, vejam só essa reportagem do Metrópolis explicando a história. O irmão do presidente Lula teve um salto de 100 milhões de reais no seu faturamento durante o auge da farra do INSS. O Sindinap, que tem como vice-presidente Frei Chico, o irmão mais velho do presidente, foi alvo da Polícia Federal por integrar um esquema de descontos indevidos sobre aposentadorias. Esse esquema teve seu auge entre 2021 e 2023, quando o número de filiados do sindicato saiu de 170 para 420 mil. Os filiados ao sindicato têm sua mensalidade associada cobrada diretamente da folha de pagamento a partir de um acordo feito entre o sindicato e o INSS. Só que uma investigação da Controladoria Geral da União identificou aposentados e pensionistas que tinham a mensalidade descontada, mas negaram ser associados ao sindicato. Com a mensalidade desses filiados, o faturamento do sindicato cresceu exponencialmente, saindo de 41 para 149 milhões. O repórter Luiz Vassalo, que acompanhou e revelou o esquema da farra do INSS, explica que a cobrança dessas mensalidades começava depois que os aposentados faziam um crédito consignado com uma cooperativa que é associada a esse sindicato. Ele também mostrou o racha político depois que o Sindinap foi alvo da Polícia Federal. Quer entender melhor essa história? Então acesse a matéria dele no metrópolis.com. Um vídeo bem explicadinho do Metrópolis. Parabéns aqui para o repórter. Mas, pelo que eu entendi, então, digamos que eu seja presidente de um sindicato, e esse sindicato tem 170 mil membros, isso me leva a um faturamento de 41 milhões de reais. Dinheiro que é descontado direto, então não tem nem opção da contribuição, o dinheiro é descontado, eu tenho 41 milhões de reais. Aí, em 2023, o meu irmão, que não é exatamente conhecido pela sua honestidade, né, toma posse como presidente da República. Durante o governo do meu irmão, estoura um grande escândalo de corrupção relacionado ao desconto indevido da pensão de aposentados e pensionistas do INSS, justamente em favor de sindicatos. E se descobre que o meu sindicato, desde que o meu irmão virou presidente, passou de 170 mil membros para 420 mil. E o faturamento aumentou em quase 100 milhões. Chegando, então, a 149 milhões de reais. Alguém acha essa história estranha? Bom, eu ou sou um gestor espetacular que estranhamente passou a entregar resultados depois que meu irmão assumiu a presidência, ou então o meu irmão, que por um acaso é um ex-condenado, um ex-presidiário, descondenado em vários escândalos de corrupção, participou e me botou nos esquemas dele. E eu acho que vocês podem dizer no chat. Vocês acham que o irmão do Lula é o Ronaldinho Gaúcho dos sindicatos? Ou cheira a sacanagem? Respondam vocês no chat, eu estou aqui acompanhando sempre a participação de vocês. E, claramente, né, a maioria esmagadora acham que isso parece um caso de corrupção. Mas vocês sabem quem discorda de vocês? A Polícia Federal. E eu falo isso porque em um raro momento em que a Polícia Federal não estava empenhada na prisão de mães de famílias, manifestantes, senhoras rezando terço, meliantes de batom, o diretor-geral da Polícia Federal deu uma entrevista dizendo que o irmão do Lula não é investigado na operação que apura corrupção
no INSS, nos sindicatos. Bota o vídeo para a gente aí, Bruno. Do qual ele faz parte da diretoria, é alvo dessa investigação? Veja, Heloísa, várias entidades e associações foram objeto de buscas e apreensão e de medidas também contra os seus dirigentes. E esse sindicato, Sindinap, não foi objeto de busca e apreensão, tampouco os seus dirigentes foram alvo de qualquer medida, as pessoas físicas alvos de qualquer medida. E respondendo muito objetivamente, o irmão do presidente Lula não é alvo da operação, não é investigado na operação, portanto isso eu sei que pela questão política termina gerando uma onda de pessoas tentando fazer uma vinculação que hoje se mostra... Que absurdo, uma vinculação. Vocês estão ouvindo aí, o irmão do Lula não é sequer investigado. Eu sou investigado, ou fui investigado, por tentativa de golpe de Estado pela mesma Polícia Federal, porque fiz reportagens a respeito do que estava acontecendo nas Forças Armadas. O irmão do Lula, presidindo o sindicato, não é sequer investigado. E mais, falar que o fato do sindicato dele ter coincidentemente ganhado um caminhão de dinheiro justamente durante o mandato do seu irmão é, nas palavras do diretor-geral da Polícia Federal, uma questão política. O julgamento do Bolsonaro é técnico. Mas o do citar que o irmão do Lula, o Ronaldinho Gaúcho dos sindicatos, possa ter roubado pra cacete, aí é uma questão política. Então, parabéns, Polícia Federal. Os tigrões, quando o assunto é prender mãe de família, e tchutchuca, quando o assunto é investigar a família do Lula. Vamos para o próximo tópico. Espera aí. Pequena emergência familiar aqui. Tocar a pauta. O programa ao vivo tem dessas coisas. A pauta a gente continua falando da Polícia Federal, num certo sentido, já que a gente está falando do incrível trabalho deles, um orgulho para o Lula, né? Então, vamos ver o que o chefe da Polícia Federal e o tribunal do qual ele faz parte estão fazendo. A notícia aqui sobre a qual eu vou tratar talvez tenha sido uma das notícias mais tristes do Brasil nos últimos tempos. Mais do que isso, é uma notícia emblemática, tá? Que define uma época que, mesmo após vencida, jamais vai poder ser esquecida. Como vocês devem ter visto, eu estou falando da notícia que o Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação da Débora Rodrigues a, pelo menos até o momento, 11 anos de prisão. Vejam a reportagem disponível no Paulo Figueiredo Show. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar pelo menos 11 anos de prisão a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a Estátua da Justiça com batom durante os atos do 8 de janeiro de 2023. Dos 5 ministros do colegiado, falta apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. O julgamento foi retomado na sexta-feira passada, em plenário virtual, após o pedido do ministro Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou em 21 de março pela condenação da cabeleireira a 14 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição... Associação criminosa armada com batom é muito ridículo. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, muito violenta, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Obviamente seguiu o voto do Alexandre de Moraes, o vagabundo do Flávio Dino, o Gordola. Nessa sexta-feira, por volta das 11 horas, o Fux optou por reduzir a pena a 1 ano e meio. De 14 para 1 ano e meio.
admitindo apenas o crime previsto no artigo 62, inciso 1º da Lei 9.605 de 98, que trata sobre destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei. Logo em seguida, no entanto, o ministro Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, se manifestou favorável ao entendimento de Moraes, só que sugeriu uma pena menor de 11 anos. O voto do Fux trouxe esperança à defesa. Caso os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia concordassem com ele, Débora, que ficou 2 anos presa, conseguiria a liberdade, já que atualmente segue em prisão domiciliar com diversas medidas cautelares. Com a manifestação do Zanin, no entanto, o vagabundo, essa possibilidade só existe se Carmen Lúcia divergir do relator e algum dos ministros que já votou pela condenação, o Alexandre, o Gordola ou o Zanin, reavaliar o voto. Essa, então, é a situação da Débora no presente momento. É importante dizer que a proclamação do resultado final do julgamento está marcada para o próximo dia 6 de maio. Até lá, é possível que qualquer um dos ministros altere o seu voto. Para que a Débora não seja condenada a 11 ou 14 anos de prisão, a Carmen Lúcia precisa seguir o entendimento do Fux e, ao mesmo tempo, ou o Alexandre, ou o Gordola, ou o Zanin mudarem o voto deles. É improvável? É. É impossível? Quase. E eu sei que pode parecer irreal que qualquer um desses três mude o seu voto, mas a gente deve orar e pedir para que assim seja feito, né? Às vezes Deus visitou a mulher de Pôncio Pilatos, pode ser que visite a mulher do Gordola e faça ele mudar a opinião. Mas o fato é que, por mais triste, e obviamente não tem nada a se comemorar nessa tragédia, ela ganhou o mundo, né? É um desses casos icônicos, né? É um desses casos. Eu tenho que dizer que a decisão dos ministros teve alguns impactos positivos para a nossa causa. Vejam, ontem, na verdade, uma matéria da Fox News, a maior rede de televisão dos Estados Unidos, que raramente trata sobre o Brasil, fez uma matéria sobre o caso, dizendo uma manifestante brasileira, segundo, não relatórios, né, segundo reports são reportagens. Segundo reportagem, foi condenada a 14 anos de prisão por escrever uma mensagem com batom em uma estátua durante os protestos em 2023. Diz a Fox News, Débora Rodrigues, de 39 anos, foi recentemente condenada após ser considerada culpada de envolvimento com uma organização criminosa com a intenção de realizar o golpe de Estado, segundo a BBC. Ou seja, a Fox News está citando a BBC. Rodrigues, que trabalha como cabeleireira, escreveu "Perdeu, mané" na estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, ela não esperava ser processada por escrever a mensagem e disse ao júri que desconhecia a dimensão dos protestos. Ela fala, fui ao protesto e não imaginei que seriam tão turbulentos, disse Rodrigues, segundo a BBC. Nunca fiz nada de legal na minha vida, acrescentou. De acordo com a BBC, e isso é a Fox News, citando a BBC, que é ou seja, a maior rede de televisão dos Estados Unidos, citando a maior rede de televisão do Reino Unido. O ministro Alexandre de Moraes argumentou que a cabeleireira, de forma consciente e voluntária, se alinhou aos manifestantes que buscavam derrubar o governo brasileiro. O ministro também acusou Rodrigues de ocultar provas, possivelmente apagando mensagens do seu celular, e afirmou que a mulher de 39 anos teria admitido a participação em atos antidemocráticos. E continua a reportagem, dizendo que o próprio Bolsonaro pediu anistia para Débora e tudo mais. Ou seja, o caso recebeu também na BBC, que é a maior rede de rádio e televisão do Reino Unido, né? A reportagem da BBC foi: mulher que usou o batom para escrever em estátua durante protestos no Brasil é condenada a 14 anos de prisão. Tá aí a reportagem da BBC. Então, vejam, eu peguei o caso, as publicações sobre a Débora, e mandei hoje para várias pessoas do governo americano, inclusive pessoas da Casa Branca. E eu mandei aqui a reportagem da Fox News, dizendo assim, e a pessoa me respondeu aqui,
absolutely maddening, ou seja, absolutamente enlouquecedor. Did you send this to fulano? Me perguntaram se eu mandei para uma outra pessoa que está envolvida nesse processo. A resposta do que eles me disseram: I'm sorry, we are working hard to bring her justice soon. Eu sinto muito. Nós estamos trabalhando duro para trazer justiça para ela soon, cedo, em breve. E aí a gente engaja aqui em outros assuntos. Mas, vejam, no que é possível, este assunto está sendo levado ao maior número de pessoas. Então, o caso da Débora, eu lamento muito que ela esteja passando por isso, mas não será à toa, Débora. Não será à toa. Pode ter certeza que o máximo de pessoas que podem estão sabendo do seu caso. E que casos como o seu, que trazem esse tipo de atenção e mostram a truculência dos ditadores que estão tomando conta do Brasil, contribuem imensamente com o nosso trabalho aqui fora. Eu posso garantir, eu estou lendo aqui o chat direto para vocês. E acho que também há um componente muito importante nessa história, que é a questão da anistia, discussão da anistia. Você teve, durante a semana passada, um caso, até aconteceu depois aqui do Paulo Figueiredo Show de quinta-feira, que foi o Mota, presidente da Câmara do Brasil, decidindo, por enquanto, depois de uma reunião do Colégio de Líderes, não colocar a votação do projeto de anistia em regime de urgência, ou melhor, a votação do regime de urgência do projeto de anistia. E uma das discussões que tem havido, projeto apresentado pelo Alcolumbre, discussões do Michel Temer, e há um apetite muito grande para isso como uma pena de consolação, para, inclusive, tirar o Bolsonaro dessa história, que é, olha, em vez de nós darmos anistia, vamos discutir a redução da pena. Vamos discutir uma pena menor, que foi o caminho mais ou menos onde o Fux adotou. E há muita gente dentro do Congresso que defende esse caminho. Eu citei aqui o Alcolumbre, citei aqui o Temer, que não está, obviamente, dentro do Congresso, mas que tem uma capacidade de articulação muito grande. Neste momento em que isso acontece, em que o Fux dá um freio de arrumação e vota por um ano, é um momento onde, se houvesse alguma inteligência emocional do Alexandre, ele seguiria esse entendimento e desidrataria a anistia, eles vão e votam por 14 anos, 11 anos e por aí vai. Ou seja, eles mostram que estão dobrando a aposta. O que isso faz pelo projeto da anistia? Isso dá gás ao voto da anistia. Isso mostra que, se não for por uma ação do Congresso, não haverá nenhuma autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Então, o caso da Débora serve para atrair atenção internacional, mas também para, dentro, nacionalmente do Brasil, inclusive dentro do Congresso Nacional, para mostrar o grau de truculência como tem agido o Supremo Tribunal Federal, e que não há alternativa senão uma ação do Congresso. A ação do Congresso primeiro vai ter que ser pela anistia e depois vai ter que ser, num dado momento, para punir os tiranos. Quem sabe a gente não consiga, aqui dos Estados Unidos, dar o empurrãozinho que faltava para que o Congresso tome a ação que precisa tomar, que é começar pela lei da anistia, que é inevitável. Bom, e aqueles que pensam que o Congresso não vai fazer nada, etc., tem sempre essas pessoas. O Congresso eu digo a vocês, há apetite hoje já dentro do Congresso, eu vivo dizendo isso aqui, há mais de 300 votos em favor do processo de anistia. Hoje a dificuldade está porque o presidente do Congresso, o presidente da Congresso, não, perdão, o presidente da Câmara está sendo vítima de uma ameaça de um mafioso. E aqueles, muitas vezes, que estão aqui, inclusive no chat, dizendo, que criticando fulano, criticando Beltrano, etc., muitas vezes essas pessoas têm medo de sequer fazer uma doação para mim como patrocinador. A pessoa morre de medo e, ao mesmo tempo, está criticando o Mota,
que está sendo ameaçado de prisão caso bote anistia para ser votado. Então são poucas pessoas que têm efetiva coragem de enfrentar um sistema sabendo que vão perder. E às vezes nem sempre essa é a atitude mais inteligente. Eu falo isso para vocês. A minha posição estratégica aqui nos Estados Unidos, óbvio que eu sofro as consequências, óbvio que eu tenho sofrido brutalmente as consequências do regime, mais do que a maioria das pessoas, inclusive, que estão no Brasil, mas eu tenho um grau de proteção, que foi o mesmo grau de proteção que buscou agora o Eduardo Bolsonaro, que não tem as pessoas que muitas vezes estão no Brasil. Paulo, você estaria fazendo tudo que você está fazendo aqui se estivesse no Brasil? É claro que não. Vejam, por exemplo, o caso do meu querido ex-colega, e uma pessoa que eu tenho enorme conta, o Guilherme Fiuza, um dos jornalistas mais inteligentes do Brasil, um puta autor, brilhante, companheiro de Pingos nos Is. Ele recebeu, é pouco dito isso, mas ele recebeu a mesma ordem que o Rodrigo Constantino e eu recebemos, a mesma truculência de passaporte, multa, congelamento de bens, etc. Onde está o Guilherme Fiuza hoje? Tem que ficar quieto, porque ele estava no Brasil. Constantino e eu pudemos continuar falando, porque nós estamos nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem que buscar? Alguma coisa que permita a liberação dessas pessoas no Brasil. Mas foi um erro apoiar o Mota e o Alcolumbre? Ora, nesse momento, o deputado Sóstenes Cavalcante está fazendo uma obstrução parcial dentro do Congresso. Por que essa obstrução é possível? Ora, essa obstrução só é possível porque o PL tem várias comissões, tem o controle de várias comissões. E por que o PL tem o controle de várias comissões? Ora, porque apoiou o Mota. Então, só tem poder de barganha e de negociação e de pressão porque apoiou o Mota. Só tem diálogo e a possibilidade do projeto ser colocado para votação, e eu acredito que será, porque houve o apoio ao Mota. É uma chance, não é uma garantia. Nunca houve expectativa. Mas o fato é que existe hoje essa possibilidade concreta. E não importa o que nós façamos aqui dentro dos Estados Unidos. Isso é importante que as pessoas saibam. Não importa o que nós vamos fazer aqui dentro dos Estados Unidos. Eu acho que já vou eu de novo para Washington semana que vem para mais reuniões. De novo, vocês acabaram de ouvir aquelas palavras. Nós estamos trabalhando para trazer justiça em breve. As coisas estão acontecendo, mas não importa o que nós façamos. Não importa se a gente vai conseguir o cancelamento do visto de várias pessoas, não importa se a gente vai conseguir sanções financeiras contra o Alexandre de Moraes e outras pessoas. Isso por si só não resolve o problema do Brasil. O objetivo disso é dar instrumentos para que as instituições resolvam o problema do Brasil. Não esperem que o Donald Trump vai mandar, tirando aquele pastor picareta, o Sandro Rocha, ninguém imagina que o Trump vai lá, vai mandar os Marines, um porta-aviões, 2 F-35, bombardearem o Brasil e resgatarem o Bolsonaro. Isso não vai acontecer. A gente pode fazer pressão internacional, utilizar os instrumentos democráticos, enfraquecer e punir, e realmente punir de forma dolorosa determinadas pessoas como o Alexandre de Moraes, mas no final das contas vai caber às instituições brasileiras reagir. Vai. E o Alexandre não vai se entregar. Ele ou vai ser tirado, ou vai ser defenestrado, ou vai ficar numa situação tão ruim que ele vai ter que pedir para sair. Mas não pensem que há solução pura e simples vindo de fora. Né? Eu gosto de fazer a comparação. Pensem em mim como um piloto de um bombardeiro stealth. Um bombardeiro invisível, né? Eu consigo fazer ataques com precisão e destruir determinados pontos de defesa do inimigo. Né? E as pessoas, daí é fácil, né? Como soldado de infantaria que olha para o bombardeiro e fala, você é um covarde que está aí em cima. Né? Eu consigo fazer esse bombardeio estratégico. Mas, no final das contas, a ocupação é feita pela infantaria. Vai ter que haver uma infantaria ocupando e resolvendo o problema. A minha missão, num dado momento, vai se encerrar,
aqui nos Estados Unidos e alguma outra liderança vai precisar conduzir o processo no Brasil. Quem será essa pessoa, Paulo? Não sei, que Deus levante essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus me levantou aqui, me colocou aqui exatamente nesse momento, com o conhecimento que eu tenho, com as relações que eu tenho, com esse propósito. Eu tenho também fé que Deus vai levantar as pessoas certas no Brasil para darem andamento depois disso. E todos vocês em casa podem fazer a parte de vocês. Uma das formas que vocês podem fazer a sua parte, é uma parte muito importante, é garantindo a cadeia de suprimento daqueles que estão na luta. Como é que funciona isso? Não existe guerra, a frase do Napoleão, né? Para que você precisa, de que você precisa para ganhar a guerra? Ele fala recurso, 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 né? O dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não existe guerra sem alguém para suportar as batalhas. E você pode suportar a minha luta sendo meu apoiador, acessando www.paulofigueiredoshow.com/apoie e clicando lá na opção de apoiador ou na opção de patrono Gold. Se você for meu apoiador e usar o cupom de desconto da descrição, com um pouco mais de $5 por mês, $5 por mês, um pouco mais do que uma promoção do McFish, ou um pouco menos, você vai lá e vai se tornar meu apoiador todos os meses. E com isso, se eu tiver muitos apoiadores, centenas de milhares de apoiadores, eu consigo financiar as minhas atividades, inclusive aqui fora. De novo, nada do que acontece, ninguém vai pagar minha passagem semana que vem para Washington, ninguém vai pagar meu hotel, sou eu mesmo que faço. Então, considerem essa possibilidade. Você, em troca disso, ganha vários conteúdos exclusivos, a melhor cobertura política do Brasil e dos Estados Unidos. Não tem nada igual do que a gente faz, a curadoria de notícias e de conteúdo e de artigos que a gente faz. Se você tiver uma condição um pouco melhor, sempre a oportunidade de você se tornar meu patrono Gold. Você, com o meu patrono Gold, entra no nosso grupo de WhatsApp, exclusivo para patronos, onde você vai encontrar pessoas bem-sucedidas como você e comprometidas como você, e eu também estou lá, acabei de mandar inclusive um vídeo que eu estava assistindo para eles, é um lugar onde eu mando algumas coisas que eu assisto e que eu gosto. Vocês também podem, a gente tem boas discussões, também temos a nossa reunião mensal de patronos e você ganha acesso ao meu e-mail pessoal para que você possa me mandar mensagens e ideias sempre que quiser. www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Vou falar sobre o Collor. O caso da Débora, né, como eu disse, não é exatamente sobre ela. A Débora se tornou um símbolo maior, assim como o presidente Bolsonaro também é um símbolo, né? O Jung dizia que o homem só raciocina em torno de símbolos. E tanto num caso quanto no outro, o Supremo Tribunal está preparando o caminho para derrubar esses símbolos. Eles querem Débora e Bolsonaro presos para fazer deles dois um exemplo do que acontece com quem se opõe ao Supremo Tribunal Federal. Antigamente, os tiranos, né, quando chegavam em algum lugar, tinha o Conde Drácula fazia uma coisa desse tipo, né? A pessoa vai lá e corta a cabeça e coloca a cabeça num spike, né, não sei como é que chama, um espeto, coloca a cabeça do cara num espeto na frente do castelo e fala, o que acontecer com quem se opuser a gente é isso aqui, coloca a cabeça no espeto. Né? Nesse momento o STF está colocando a cabeça da Débora num espeto e está colocando preparando para colocar a cabeça do Bolsonaro num espeto. E uma vez que o caminho para a prisão da Débora foi preparado, e agora depende dessa manutenção da maioria dos votos, até o 6 de janeiro, há também a preparação do caminho para a prisão do Bolsonaro. E como é que é feita essa preparação? Ora, me parece que uma etapa importante foi cumprida nesse final de semana com a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Como vocês devem ter visto, ao final da semana passada, o Alexandre rejeitou os recursos do Collor contra uma condenação a 8 anos e 10 meses de prisão decorrente de um desdobramento da Operação Lava Jato. E no mesmo ato, ele determinou que o Collor fosse preso. E o que é interessante aqui, não é somente eu falo do Collor ser provavelmente a única pessoa do Brasil que vai ser presa em relação a um desdobramento da Operação Lava Jato, afinal todos os outros condenados sob o aval do Supremo
até mesmo um deles retornou à presidência da República, né? Mas também o fato de que isso é parte de uma estratégia maior que visa normalizar a prisão do Bolsonaro, né? O intuito do Alexandre com essa decisão, muito claramente, não é só prender o Collor, que por um acaso apoiava o presidente Bolsonaro, mas valer da prisão do Collor para justificar a prisão do Bolsonaro. E se você tem alguma dúvida disso, é só ver o que a velha mídia está falando sobre isso. Coloca o vídeo aí para mim, Bruno. Vítima, mas não foi condenado, passou por vários problemas de acusação de corrupção. E se conseguimos finalmente prender o Collor, é muito difícil imaginar que, caso o Bolsonaro seja, ao fim e ao cabo, considerado culpado, ele vai ser preso. Então, acho que esse é o ponto mais importante, mais do que o Collor em si. O Collor já não é uma figura política importante há um bom tempo, e nesse sentido, a questão é que o Collor é um símbolo de que o Supremo Tribunal Federal agora vai prender quem foi, ao fim e ao cabo, considerado culpado pela Suprema Corte. Então, este sinal chegou ao sistema político. Se o Collor foi preso, Bolsonaro pode ser preso. Eles estão dizendo, com todas as letras, a prisão do Collor é um símbolo e um sinal de que o Supremo Tribunal vai prender quem ele condenar, seja Débora, seja Bolsonaro. Então, são esses os dois fatos relevantes. Primeiro que o STF definiu que símbolos como a Débora e o Bolsonaro devem ser derrubados, não importa o custo, e uma vez que a Débora já está para ser condenada, eles preparam o terreno para a derrubada do outro símbolo, e estão fazendo isso através do Collor. E mais do que isso, a forma como o Collor foi preso, a forma como ficará preso. Nada de cela maravilhosa na sede da Polícia Federal. Não. Olha, eu já falei isso antes. Não duvidem se, na hora de mandarem prender o Bolsonaro, não só não coloquem ele na mesma cela maravilhosa com direito à visita da Janja que o Lula teve, mas, além disso, coloquem ele nem mesmo numa prisão de quartel, mas preso numa prisão comum. E aí, eu digo a vocês, quem tem dúvida de que uma vez na prisão, Bolsonaro corre enorme risco de vida. Não só pela questão de saúde, que também é um problema, mas pela questão da tentativa de assassinato. O problema de saúde do Bolsonaro, inclusive, é decorrente da tentativa de assassinato. Pois bem, não se esqueçam, por favor, de continuar curtindo. Peço mais uma vez a sua curtida e o seu repost, se você está assistindo pelo X. Nós estamos aí com mais de 13 mil pessoas nos assistindo, caminhando aí. Eu não gosto desse número 13, então precisamos passar rapidamente para o 14. Para isso eu preciso da sua curtida, e se você está assistindo pelo X, do seu repost. Nós temos transmissão pelo canal Paulo Figueiredo Oficial, que hoje está com grande audiência, Paulo Figueiredo Show, TV Flórida USA e também pelo Fio Diário. Vamos falar sobre esse assunto muito interessante do deputado do Parlamento Europeu que propôs sanções contra o Alexandre, e que é um assunto interessantíssimo, porque essa estratégia do Supremo Tribunal Federal que vocês estão vendo, ela, de destruição de símbolos, ela vai ter oposição. Ela já vem tendo oposição. Nós estamos empreendendo todos os esforços possíveis para trazer aqui nos Estados Unidos essa conscientização internacional do que está acontecendo no Brasil. Temos sido muito bem sucedidos. Eu gostaria, se eu não tivesse família, se eu não tivesse que me sustentar, se eu não estivesse com a vida ganha, eu estaria na Europa, porque há trabalho a ser feito. Eu gostaria que houvesse outros Paulo Figueiredos para fazer o que eu estou fazendo na Europa. Ora, na Itália, por que ninguém está fazendo isso na Itália? A Itália é um governo da Meloni. Por que o governo italiano não está tomando nenhuma atitude contra o Alexandre? Por que não há um Paulo Figueiredo na Itália? Por que não há uma ação em Portugal, onde o Chega tem uma participação tão importante? Por que não? Porque o Vox, mesmo diante da retaliação do Alexandre contra a Europa,
não tomou nenhuma postura, porque não tem um Paulo Figueiredo agindo na Espanha. Eu não digo porque o Paulo Figueiredo é espetacular, não. É porque alguém tem que arregaçar as mangas, gastar dinheiro, gastar tempo, para ir lá bater e falar assim, cara, façam alguma coisa. Eu sempre digo, cheguei nos Estados Unidos sem conhecer absolutamente ninguém no Congresso. Bati na porta, eu sou um jornalista, foi isso que aconteceu, as primeiras pessoas bateram, ignoraram, aí você vai falando, aparece num podcast, aí fulano apresenta para fulano, você vai, aí uma hora todo mundo está prestando atenção no assunto. Acredite no seu poder transformador. Claro que você tem que estudar, claro que você tem que entender como o governo funciona, claro que você tem que entender nuance política, claro que você tem que entender a política doméstica e a política internacional, claro que você tem que saber quem são os agentes políticos, claro, você tem que se preparar. Ninguém vê a quantidade de tempo que eu passo lendo, entendendo como é que as coisas funcionam, entendendo, lendo processo, lendo lei, lendo livro, tem que fazer. Mas eu digo que se você fosse falar do Alexandre de Moraes ou do STF no exterior 2 anos atrás, ninguém sabia. E hoje isso mudou. De uma maneira ou de outra, o Alexandre é uma figura conhecida. A imagem do STF como uma corte política imparcial foi completamente exposta e a gente está aplicando pressão a partir da maior quantidade de direções possíveis. E eu gostaria que houvesse mais pressão da Europa. Eu sei que está todo mundo esperando uma ação decisiva contra o Alexandre, e eu volto a dizer, é necessário que a gente tenha paciência, porque a maioria das coisas não depende de nós, mas sim de terceiros. Mas eu gostaria que tivesse havendo também na Europa, porque conforme o Supremo Tribunal Federal vai dobrando a aposta e aumentando a repressão, como foi no caso da Débora, novas ações vão sendo tomadas e aumenta-se a pressão para que as ações pendentes sejam realizadas o quanto antes. Nesse sentido, uma nova frente que foi aberta recentemente foi justamente a partir de uma ação do Alexandre de Moraes, e essa ação veio do membro do Parlamento Europeu, e não se confundam, que não foi o Tarcísio, foi o Dominic Tarczynski. Que mundo louco, né? Onde o Tarczynski faz mais pela liberdade no Brasil do que o Tarcísio. Vejam só o que disse o Dominic. This message is for the people of Brazil. My name is Dominic Tarczynski. I am a member of the European Parliament from Poland. The reason I decided to record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. I used to live under communism. I'm from Poland. I know what the communism is. And I can tell you that. The actions taken by this judge is just a pure communism. They want to destroy their political opponents. The way they behave, Bolsonaro family, the way they behave, our Brazilian opposition, is just a communism. This is why we have to stand up for human rights. We have to stand up for real democracy, and we have to fight communists. Believe me, Brazilians, you are not alone. We are taking action. The international community will take action. We shall win. In the end, we shall win. And believe me, Bolsonaro family is just an example, because the whole opposition in Brazil, the opposition around the world, conservative opposition around the world is treated the same way. Look what they tried to do to Mr. Trump. They tried to kill him. They tried to jail him. Look what they tried to do to Mr. Milei. They tried to get rid of him. What they tried to do in Romania. They cancel election. Now they're going to lose in 2 or 3 weeks. This is what they do around the world. That's why we, conservative community, we have to stick together. We have to fight. We have to keep our backs. So we, here in European Parliament, conservatives,
We will stand with the Bolsonaro family, with the opposition in Brazil. We're going to stand for democracy and human rights. In the end, we shall win. So again, officially, I would like to inform you, I'm going to propose my draft resolution to put Alessandro Moraes on sanctions. It's time to take action. In the end, we shall win. So help us God. Vejam, você tem dentro dos Estados Unidos, de forma muito avançada, processo de sanção contra o Alexandre de Moraes, e agora você tem, pela primeira vez, o primeiro projeto de resolução contra o Alexandre de Moraes no Parlamento Europeu. Parlamento Europeu. Eu não participei disso. Na verdade, eu estou, inclusive, finalmente entrando em contato com esse deputado que eu não conhecia, para ver se há alguma forma que eu possa ajudar e se a ação dos Estados Unidos ajuda de alguma forma para que ocorra algo parecido na União Europeia. Volto a dizer, gostaria de ter mais tempo para me dedicar também à União Europeia, mas eu sou um só. E se você acha que a União Europeia só sanciona a Rússia, você está muito enganado. Vejam, por exemplo, esse mapa que detalha todas as ações da União Europeia. Todos esses países em azul estão sob sanções da União Europeia, incluindo a nossa vizinha Venezuela, acompanhada na América Latina e Caribe pela Nicarágua, Guatemala e o Haiti. Então não são só os países que foram sancionados, mas também diversas autoridades públicas. Um exemplo excelente é a autoridade pública que recebeu sanção da União Europeia é a Ana Júlia Guido de Romero. Se você nunca ouviu falar dela, eu contextualizo. A Ana Júlia Guido de Romero foi a procuradora-geral da Nicarágua entre 2014 e 2019. E ela foi sancionada em 2024, no ano passado, pela União Europeia, por enquanto ela era a maior autoridade do Ministério Público do país, ter sido responsável pela perseguição política de inúmeros manifestantes e membros da oposição política. Segundo o relatório de banimento de viagens da União Europeia, ela, abre aspas, criou uma unidade especializada que fabricava alegações contra manifestantes e apresentou denúncias contra eles. Ela também é também responsável pela inelegibilidade a cargos públicos do principal candidato de oposição nas eleições gerais. Ou seja, ela criou uma unidade especializada que fabricava alegações contra manifestantes. Alguém tem o telefone do Eduardo Tagliaferro, não? Apresentou denúncia contra eles e também foi responsável pela inelegibilidade a cargos públicos do principal candidato das eleições da oposição. Não sei se vocês já ouviram falar de alguma conduta parecida. E eu tô repetindo, essa é uma pessoa que hoje é sancionada pela União Europeia. Ela não pode pisar em nenhum dos países do bloco. E o mais importante de tudo, que essas sanções vieram anos após ela ter cometido esses atos. O que ressalta a importância da paciência para que nós, de fato, consigamos resultados práticos. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite, mas as pessoas têm ejaculação precoce. Nunca nada acontece. Vejam o que eu estou dizendo. Ela saiu em 2019, foi procuradora em 2014 a 2019. Ou seja, foram 5 anos de porrada e perseguição. Ela foi sancionada em 2024. 6 anos depois dela ter saído. E como ela, eu peguei ela aqui de exemplo porque é um mais claro, mas há muitos outros alvos de sanção pela União Europeia. Então é maravilhoso que o deputado polonês apresente esse projeto de resolução e abra essa frente de batalha contra as ilegalidades do Alexandre de Moraes e do STF. Algum Paulo Figueiredo da Europa, por favor, assuma essa frente. Assuma essa frente. Eu ajudo como puder. Infelizmente não dá para ficar indo para a Europa toda hora. O que eu posso fazer, tenho feito aqui dos Estados Unidos. E 2 pessoas que receberam diretamente de mim
as notícias a respeito do Bolsonaro, uma delas, inclusive, viu a minha participação na televisão, falando sobre esse assunto, na televisão americana, foram o Mike Pence e o Jason Miller. Imediatamente, o Mike Pence escreveu assim. O Mike Pence, lembrando aqui, ex-Departamento de Estado, uma das figuras mais relevantes aqui para denunciar o complexo onde está a censura no mundo. Que disse o Mike Pence: é absolutamente monstruoso o que estão fazendo com Jair Bolsonaro para impedir a vontade do povo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não pode permanecer em silêncio. Precisamos de embargos comerciais, aumento de tarifas, cortes em acordos financeiros e de segurança, além de uma pressão regional e internacional para isolar esse regime corrupto até que esse juiz seja removido. O Mike Pence está pedindo explicitamente retaliações por parte da administração Trump em relação ao Brasil e ao Moraes, ao Alexandre. Volto a dizer, não é qualquer um, é o cara que expôs todo o escândalo da USAID, ex-membro do Departamento de Estado, com uma pessoa extremamente respeitada dentro da atual administração Trump. Em seguida veio o Jason Miller, meu querido amigo Jason, também citando o ocorrido ao presidente Bolsonaro na semana passada, dizendo o seguinte: o que Moraes está fazendo com o presidente Bolsonaro é pura maldade. Jason Miller, volto a dizer, braço direito do Trump, foi seu assessor sênior, também membro da equipe de transição, tanto em 2016, 2020 e 2024. Então, quando eu falo que o Alexandre está chamando atenção e que cada avanço dele só serve para acelerar as nossas demandas aqui no exterior, não é da boca para fora. O nosso objetivo é sancionar o Alexandre. Isso já está sendo, como eu disse aqui, analisado soon pela Casa Branca, em breve, e agora a discussão também na União Europeia. E a gente não pode descansar até que a gente tenha obtido a vitória total. Não por vingança, mas por justiça. Falando em juiz sofrendo as consequências, né, um dos pontos que nos ajuda a demonstrar o quão maléfico o Alexandre é para o Brasil é o fato de que os Estados Unidos também estão passando por um processo, por incrível que pareça, parecido, sobretudo nisso que a gente chama de juristocracia. Juristocracia. E, num certo sentido, eles vêm lidando com isso melhor do que nós brasileiros. Por que eu estou falando isso? Porque vocês lembram do Kash Patel, que eu comemorei muito a nomeação dele para diretor do FBI, porque eu li o livro dele, que se chama Government Gangsters, que se chama, ou seja, a tradução, gangsters do governo, que são as pessoas ali que trabalham no governo, mas são verdadeiros gangsters, tipo um careca mafioso que ameaça políticos no Brasil que não cumpram a sua agenda, que prende mulher que pinta batom, etc., solta candidato corrupto, usa sua cadeira para fins políticos. Tem um livro só sobre isso, desse Kash Patel. E o Kash Patel, na última sexta-feira, disse que os agentes federais do FBI prenderam uma juíza do condado de Milwaukee, em Wisconsin, por suspeita de ajudar um imigrante ilegal do México a escapar dos agentes do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, a Polícia de Imigração Americana, o ICE. Isso ocorreu da seguinte forma: na semana passada, os agentes do ICE foram ao Tribunal do Condado de Milwaukee para prender um cidadão mexicano depois de uma audiência diante da juíza Hannah Duggan, ou Duggan. Foi essa que foi presa. Segundo o Milwaukee Journal Sentinel, jornal lá de Milwaukee, a juíza orientou os agentes do ICE a esperarem no escritório do juiz-chefe Cole Ashley e, em seguida, instruiu o réu a sair da sala da audiência pela porta lateral. Ou seja, ela enganou os agentes da Polícia de Imigração para que um criminoso pudesse fugir. E eu estou falando, volto a dizer, de uma juíza, aquela pessoa que é paga para julgar de acordo com a lei. E esse problema de juízes descontrolados, que se acham acima da lei, já foi denunciado várias vezes pelo Elon Musk e pelo próprio Trump.
Vejam, em março de 2025, depois do juiz federal James Boasberg emitir uma ordem para suspender deportações de venezuelanos, o Trump o chamou de juiz lunático da esquerda radical e pediu o impeachment dele. Um mês antes, o Elon Musk também tinha criticado o juiz Paul Engelmayer, que emitiu uma ordem que restringia o acesso do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, aos sistemas de pagamento do Tesouro, dizendo que ele era, abre aspas, um juiz corrupto protegendo a corrupção e que precisa ser empichado agora. A usurpação de poder que esses juízes têm feito é o que a gente chama de juristocracia. Né? Um tema que eu trato muito no meu curso, O Fim da América. Vocês que são meus alunos já sabem o que isso significa. Né? Mas se você não sabe o que é juristocracia, eu te explico. Juristocracia é a substituição da democracia, né? O democratos, o governo do povo, onde a população elege seus representantes, que tomam suas decisões políticas, ditam os rumos do país. Isso é substituído por um governo de juízes, burocratas não eleitos, ou até eleitos, que usurpam para si a prerrogativa de tomar decisões políticas. Soa familiar? Né? Judiciocracia, então, é o fenômeno no qual o Poder Judiciário tem assumido um papel cada vez mais ativo na tomada de decisões políticas e sociais. O juiz acha que manda. Aquela coisa de né, qual é a diferença de um juiz por um desembargador? Né? O juiz acha que é Deus. O desembargador tem certeza. Né? Imagina ministro do Supremo Tribunal Federal. O grande benefício da juristocracia para a elite globalista é que eles não precisam esperar a morosidade do processo legislativo, que é volátil, que é incerto. Eles simplesmente contornam as decisões políticas através de decisões judiciais. E como é que isso acontece? Isso muda de acordo com a forma como o direito é visto. A ideia do direito que nós tivemos nos últimos séculos, né, claro, em razão do experimento americano, a divisão dos 3 poderes, sempre atribuiu pouco poder ao poder judiciário. O Barão de Montesquieu, o Alexander Hamilton, o próprio James Madison jamais imaginaram, quando criaram esse sistema, que é o sistema que a gente usa no Brasil, sistema americano, o que se chama de democracia, república, o que quer que você seja, eles nunca imaginaram que nós fôssemos ter problema com juízes descontrolados, militantes agora. Porque para eles, os juízes estavam sempre amarrados na lei. Né? Eles diziam, o Hamilton diz, né? Eles não terão nem o poder da bolsa, que é o poder do orçamento, que é o poder legislativo, nem o poder da força, né? Que é o poder da espada, que é o do poder executivo. Então, para você saber se vive numa juristocracia, você faz uma pergunta muito simples. Quem tem mais poder no seu país? Um político ou um juiz? Quem tem mais poder no Brasil? O Lula? Hoje, eu tive essa pergunta hoje numa reunião com o pessoal do Departamento de Estado. Veio uma pessoa nova e tal, que estava tentando entender o que estava acontecendo numa reunião de conferência, e eles falaram assim, então esse Moraes é o problema, não é o Lula. Eu falo assim, não, que Lula, pô. Não perco um segundo da minha vida com o Lula. O Lula está lá roubando com o irmão dele no sindicato do INSS, eu já estou acostumado. Isso aí é moleza para nós. Se nós tivéssemos um sistema eleitoral honesto, a gente tinha se livrado do Lula. Lula não teria ganhado a eleição do Brasil de 2022, inclusive segundo o próprio Mike Pence. Aliás, o Lula estaria na cadeia condenado se o STF não tivesse descondenado ele. Não, nosso problema é Moraes. Você que está em casa, o Lula pode cancelar seu passaporte? Não. O Lula pode bloquear suas contas bancárias? Não. O Lula pode ir na sua casa e prender você? Não. O Lula pode legalizar as drogas no Brasil com uma canetada? Não. O Lula pode legalizar o aborto no Brasil com uma canetada? Não. O Lula pode soltar um traficante? Não. O que o Lula pode fazer? O Lula controla as emendas no Congresso do Brasil? Não. O Lula controla o próprio orçamento? Não. Qual é o poder que o Lula tem? O Lula tem cargo vitalício? Não. Tudo isso que eu falei, o Alexandre pode fazer com você.
Então, isso é democracia ou é juristocracia? E uma vez que você tem esse juiz se tornando seres superpoderosos, acima de todo questionamento, a gente começa a ver reportagens e surtos como essa da Mônica Bergamo, que ficou assustadíssima com o fato de um juiz, uma divindade do Olimpo, tão acima da lei, ter sido preso. Meu Deus, quer dizer que se um juiz dá um olé para soltar um criminoso em cima de uma polícia federal, de uma força de law enforcement federal, quer dizer que é preso, é? Eu acho que talvez a Mônica tenha entendido o paralelo que a prisão da juíza americana traz. Eu respondi a ela no X dizendo que cada vez se acostume mais a ver a punição a juízes como um passo essencial para a restauração das democracias ocidentais. Aliás, quem comprovou isso foi o próprio presidente do El Salvador, o Bukele, que em diversas oportunidades já declarou que só conseguiu resolver o problema da criminalidade do país depois de ter se livrado de metade do Supremo Tribunal Federal, dos juízes corruptos que protegiam os criminosos. Se livrou de 1/3 de todos os juízes de El Salvador. 1/3 de todos os juízes. E de lá para cá, sem esses juízes militantes, El Salvador saiu de um dos países mais perigosos do mundo para um dos países mais seguros do mundo. E outro exemplo, se El Salvador é um exemplo positivo, Israel é um exemplo negativo, onde a juristocracia está vencendo. Israel, diante do problema da juristocracia, tentou fazer uma reforma no Poder Judiciário que foi derrubada pelo próprio Poder Judiciário. Os juízes militantes derrubaram a reforma que pretendia tornar os juízes militantes menos poderosos. Ou seja, isso é juristocracia. Então, esperem sim um conflito maior com os juízes. E como nós já vimos no caso americano, isso é uma prioridade para o Trump. Essa história de cobrar juiz que descumpre a lei pode muito bem, nesse bolo, que o Alexandre Supremo entrem para servir como exemplo. Então, Mônica Bergamo, muito oportuno o seu desespero. Agora, eu queria terminar o programa, ou melhor, não queria terminar o programa sem falar de um evento importante de ontem que nós tivemos, que foram as eleições do Canadá. Um país que já está na mão da esquerda há quase 10 anos. Você tinha muita expectativa da direita, de vitória da direita, mas o Canadá decidiu continuar no curso que estava, dando ao Partido Liberal, o PL do Canadá é do Justin Trudeau, né? Deram a eles, o partido da esquerda, a maior bancada do parlamento, e conforme os votos terminam de chegar, talvez até mesmo uma maioria absoluta, que seria um desastre. Para entender melhor o que aconteceu no Canadá, eu trago aqui o editor-chefe do Paulo Figueiredo do Show, o João Gabriel, que vocês já conhecem, participou conosco da transmissão ao vivo das eleições americanas de 2024. João, bem-vindo. Você que acompanhou aqui a apuração do Canadá, me explica, por favor, o que diabos aconteceu? Nós tínhamos, há 6 semanas atrás, um partido liberal do Justin Trudeau no chão, né, 20 pontos atrás nas pesquisas, e aos poucos foi subindo o apoio do Partido Liberal, subindo o apoio do Partido Liberal. O que aconteceu ontem? Bom, Paulo, boa tarde a todo mundo aí que acompanha o Paulo Figueiredo do Show. E eu vou propor um tripé para a gente entender o que aconteceu lá no Canadá na noite de ontem. Primeiro dos pontos, eu acho que a gente até tem uma imagem separada aí, é um pouco da participação que o Trump teve na eleição canadense, por mais improvável que isso possa parecer. E nesse sentido, 2 fenômenos, e aí está a imagem do Trump, o tweet dele lá no Truth Social, que são 2 pontos muito interessantes. O primeiro dos pontos é o Trump tem tratado o Canadá, desde o início da gestão, no dia 20 de janeiro, como mais um Estado americano a ser incorporado à União, que são os Estados Unidos. Inclusive se referia ao ex-primeiro-ministro Justin Trudeau como governador Trudeau, como de fato fosse o Estado 51 dos Estados Unidos. E isso gerou um sentimento
de nacionalismo, de patriotismo, de revolta, anti-americanismo mesmo, que foi ainda mais explicitado em decorrência das tarifas que foram impostas sobre o Canadá. O Canadá, sobretudo no setor de automóveis, muito impactado por essas tarifas. Isso gerou na população canadense um sentimento não tanto anti-americano, talvez, mas certamente anti-Trump, que foi muito forte e provavelmente também decisivo nessa eleição. Porque, como a gente vai ver, esse foi o primeiro pé do tripé, mas os outros dois pés simplesmente deixaram de existir. A base de sustentação do Partido Conservador do Canadá deixou de existir. O primeiro ponto era o Partido Conservador, sob a liderança do Pierre Poilievre, que assumiu depois da última derrota sofrida, né, nas eleições há cerca de 3 anos, ele colocou como mote da campanha dele e do próprio Partido Conservador 2 grandes inimigos. Primeiro, o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, e segundo, a taxação, o imposto sobre emissão de gás carbônico. Primeiro ponto sendo o Trudeau, foi resolvido de maneira positiva ou negativa quando ele mesmo deixou o cargo de primeiro-ministro. Disse que não mais lideraria o Partido Liberal. Então, uma campanha que era focada em um referendo nacional sobre a administração do Justin Trudeau ser boa ou não, perdeu o seu ponto de sustentação, porque o Trudeau já não era mais primeiro-ministro do Canadá. E, então, essa retórica foi muito enfraquecida. O Partido Conservador não pôde mais explorar o que era o Justin Trudeau. Um mote, por exemplo, do Partido Conservador foi Just Inflation, fazendo uma junção, né, do nome do Justin Trudeau com inflation, inflação em inglês, colocando diretamente sobre ele a culpa da inflação, da alta dos preços, gasolina, energia, etc., o que é verdade, mas se você foca a sua campanha eleitoral inteiramente em um indivíduo, e esse indivíduo não faz mais parte da eleição, você toma uma baita bola nas costas, né, um erro de estratégia fenomenal do Partido Conservador. E o segundo ponto é a taxação sobre carbono, também muitíssimo associada ao Justin Trudeau, que tem a ver com o novo nome que assumiu o Partido Liberal desde a sua renúncia. O Mike Carney, que foi a pessoa que substituiu o Trudeau, e aqui entra um ponto interessantíssimo, acho que o pessoal que está nos assistindo não sabe disso, mas o Mike Carney, que foi o substituto, ele foi presidente do Banco Central do Canadá, presidente do Banco Central do Reino Unido, aliás, o primeiro não britânico a presidir o Banco Central do Reino Unido, ele não era nem sequer um membro do parlamento quando ele foi escolhido pelo Partido Liberal para liderar o partido. Ou seja, o primeiro-ministro do Canadá, desde a saída do Justin Trudeau, e líder do Partido Liberal do Canadá, não era nem sequer político, não fazia parte do parlamento. Ou seja, um grupo de elite escolheu o candidato na marra, né? Lembra um pouco o caso da Kamala Harris, que acabou nunca efetivamente ganhando a própria nomeação e foi escolhida por uma elite partidária para assumir a posição, algo que não é comum nas democracias, né? Não, certamente não. E, repito, foi presidente de 2 bancos centrais de países muito importantes, então é uma pessoa que de fato vem da elite. Mas o Mike Carney... Figurinha carimbada no Fórum Econômico Mundial. Sim. E tem um incorporado da elite globalista em pessoa, né? E mais do que isso, eu conversava com algumas pessoas que participaram das eleições no Canadá ontem, e elas me disseram que o Mike Carney era uma folha em branco para o Partido Liberal. O cara nunca tinha participado de política partidária, não tinha o que você falar contra o Mike Carney. Ele fez trabalhos técnicos, burocráticos, nos bancos centrais dos quais participou e presidiu, mas não havia nada político para se falar contra o Mike Carney, enquanto o líder da oposição, o líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, ele já era político há mais de 20 anos, 21 anos, se eu não me engano. Então, sobre ele havia muito o que se falar. Mas a grande sacada do Mike Carney foi, em um dos primeiros atos como primeiro-ministro do Canadá, foi cortar essa taxação sobre o carbono, ou seja, o imposto sobre o carbono, que era a outra parte mais importante da campanha do Partido Conservador, foi resolvido pelo primeiro-ministro do Partido Liberal. E aí, quando você junta tudo isso numa só equação, a pressão imposta decorrente do posicionamento do Trump, patriotismo que isso gerou, a revolta nacional e popular que isso gerou contra o nacional populismo americano e o conservadorismo americano de maneira geral, ao fato do Justin Trudeau ter deixado o seu posto quase 10 anos à frente do Partido Liberal e ainda tira da equação de importância eleitoral
a questão da taxação sobre o carbono, que era muito cara, $65 em 2024 para cada tonelada de carbono produzido. Quando você tira tudo isso, você tirou também a base do Partido Conservador. E aí você entra em outro ponto, a eleição virou um referendo sobre o que era o Partido Conservador, que é muito entendido na cultura popular do Canadá hoje em dia, digamos assim, como um partido que tem se assemelhado mais ao Partido Republicano do que ao Partido Democrata. Ainda que isso seja factualmente mentiroso, porque o Partido Conservador Canadense está à esquerda da maioria dos partidos de esquerda do Brasil, e à esquerda de muitos democratas, principalmente os Blue Dogs, que chamam, né, os democratas mais conservadores, são a favor de aborto, ideologia de gênero. Na Colômbia Britânica, um cara foi preso por não chamar a filha de filho, e por aí vai. Então, o Partido Conservador do Canadá já está muito à esquerda desses outros países, dos outros partidos do Brasil ou dos Estados Unidos. E virou um referendo sobre o que é o Partido Conservador contra uma pessoa, um outsider, que propunha uma nova política, que era o Mike Carney. E, eventualmente, o Partido Liberal saiu vitorioso dessa eleição, sendo que o líder conservador não foi nem sequer reeleito para a sua posição. O líder do Partido Conservador, o Pierre Poilievre, não é mais nem sequer membro do parlamento canadense. Então, a escolha do Canadá foi muito clara. Eles querem continuar com as políticas que deram errado do Partido Liberal, o que gerou inflação, falta de crescimento econômico, maior bolha imobiliária que a gente tem provavelmente nas Américas é hoje no Canadá. Então, tomaram uma decisão muito clara e ficaram aí mais à esquerda do que seria caso o Partido Conservador tivesse sido vitorioso e tido sua maioria no parlamento. E um país com uma enorme repressão à liberdade de expressão, né? O Canadá é efetivamente o irmão distópico dos Estados Unidos, né? É um país do que aconteceria se os Estados Unidos se tornassem uma grande Califórnia, um grande Vermont, como o pessoal gosta de dizer, porque está ali mais perto, né? Então, no final das contas, o problema do Canadá é que o canadense é uma bosta. O canadense se tornou uma bosta. Anos e anos de ideologia do que eles chamam de liberais, mas ideologias de esquerda que dominaram a sociedade e tornaram muito difícil uma reação. E eu acho que esse talvez seja um país onde o cristianismo em declínio, né? Então eu acho que esse talvez tenha sido o maior recado. Agora, o Trump fez merda, né, o João? A verdade é que o Trump fez merda. No início ele começou com uma política que funcionou muito bem, de antagonismo ao Canadá, enfraqueceu o Justin Trudeau, e foi pela ação política do Trump que o Justin Trudeau teve um empurrão final para renunciar, mas em vez dele tirar o pé, ele continuou dobrando a aposta o tempo inteiro com essa história, né? Esse tweet que você colocou aqui ontem, pode colocar para a gente, por favor, de novo, Bruno? Não é um tweet, né? A gente está chamando de tweet, mas foi um post na Truth Social, a rede que o Alexandre não consegue banir. Dizendo o seguinte: boa sorte ao povo do Canadá, elejam um homem que tenha força e a sabedoria para cortar seus impostos à metade, aumentar o seu poder militar de graça para o mais alto no mundo. Tenha o seu carro, aço, alumínio, madeira, energia e outros negócios quadruplicando de tamanho com zero tarifa ou impostos. Aí ele está falando, mas de quem que ele está falando? Do Poilievre? Não, ele está falando assim: se o Canadá se tornar o querido 51º estado dos Estados Unidos da América, não existe mais linha artificial separando a gente. Imagina quão lindo seria acesso livre, nada de bandeira de fronteira, só positivos e não negativos. É o destino, é assim que deve ser. A América não pode mais continuar subsidiando o Canadá. Ou seja, na véspera da eleição do Canadá, ele volta com esse negócio que começou como uma brincadeira e que todo mundo leva como uma brincadeira, e era de fato uma brincadeira, de tratar o Canadá como o 51º estado dos Estados Unidos. Então, o que a eleição acabou se tornando? Ela acabou se tornando sobre, uma vez, como você falou muito bem, os dois grandes motes eleitorais que duraram anos do Partido Conservador, que foram a inflação e a questão da política de carbono, foram por água abaixo. O que se tornou a eleição? Sobre quem tem mais chance de combater a figura do Donald Trump, que vem aplicando tarifas gigantescas sobre o Canadá. Então, a eleição deixou de ser quem nós vamos eleger para nos livrar
desta situação de merda que a gente está, econômica e etc, etc, para quem, e se livrando do Trudeau, que já estava há tempo demais, acho que 8 anos, para quem será que pode ter a melhor chance de combater o Donald Trump e defender os nossos interesses canadenses. E para isso elegeram um cara que tem pelo menos o histórico como presidente de Banco Central e um técnico e uma pessoa, uma figura com capacidade técnica, e acabaram elegendo esta bosta. E o Canadá vai continuar sendo a bosta que é. Mas isso não exime, e tem sido. E isso não exime, e tem sido visto aqui nos Estados Unidos como uma cagada de política internacional do Donald Trump. Eu não estou na lista das pessoas que acham que a questão das tarifas, de um modo geral, foram uma cagada do Donald Trump, não. Eu acho que as tarifas têm gerado um benefício para os Estados Unidos muito grande, fazem parte de um processo de um objetivo de reindustrialização americana. Mas no Canadá, efetivamente, eu acho que o Trump pisou na bola, e esse é o problema, né? Ninguém está livre de fazer cagada, nem mesmo uma figura tão inteligente quanto o próprio Donald Trump. Tomara que sirva de aprendizado. Mais alguma coisa para acrescentar, João? Não, só que esse fenômeno do Trump foi de fato tão forte que mesmo os partidos que orbitam o Partido Liberal, que é o Bloc Québécois de Quebec, e o NDP, o Novo Partido Democrático, perderam muitos assentos, ou seja, as pessoas que votariam em outros partidos, isso eventualmente a partir do sistema distrital puro, provavelmente possibilitaria que o Partido Conservador tivesse mais membros no parlamento. Ao contrário disso, por conta desse sentimento que foi gerado anti-Trump, as pessoas decidiram não votar em outros partidos e votarem sim em candidatos liberais, ou seja, tiveram muito mais votos do que deveriam ter tido inicialmente. É verdade, é verdade. No final das contas, eles já saiu, não sei se já saiu o resultado final, se o Partido Liberal conseguiu a maioria absoluta. Conseguiu? Ainda não, tem urna sendo apurada e eleição sem ser chamada, mas eles estão com 169. Para ter maioria são 172. Ou seja, mais 3 deputados e eles vão conseguir uma maioria que eles não tiveram nem sequer na última eleição. Fica praticamente impossível de haver uma moção de desconfiança e novas eleições assim. Realmente um desastre completo. João, obrigado pela tua participação. Espero que você volte mais vezes aqui para dar uma análise mais aprofundada para o pessoal. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal da nossa audiência. E a você que está nos assistindo em casa, obrigado pela enorme audiência que nós tivemos hoje. Essa semana é uma semana de feriado no Brasil, sei, mas nós teremos Paulo Figueiredo Show amanhã na quarta-feira. Não teremos